O dilúvio, um evento transcendental que ecoa através das eras, permanece como uma narrativa essencial na história da humanidade. É uma lembrança vívida da relação entre o homem e Deus. Um lembrete perene da necessidade de manter a virtude e a devoção, mesmo em tempos de decadência moral e desvio espiritual. No início de tudo, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a habitar esse paraíso terrestre. Eles eram inocentes, livres de pecado e desfrutavam de uma comunhão direta com Deus. Cada dia era um mergulho na maravilha da criação, e sua vida era repleta de paz e alegria. No entanto, Deus lhes impôs uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste de obediência, uma chance para a humanidade mostrar seu amor e confiança em Deus. Mas como acontece muitas vezes na história humana, a tentação se mostrou irresistível. Adão e Eva, influenciados pela serpente astuta, desobedeceram a Deus e provaram o fruto proibido. Nesse momento, a perfeição do Éden se desfez. A consciência do bem e do mal inundou suas mentes, e a vergonha os cobriu como um manto. Eles perceberam sua nudez e sentiram o peso do pecado pela primeira vez. Como consequência de sua desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, perdendo a comunhão direta com Deus. A humanidade começou a se espalhar pela terra, enfrentando desafios, dor e sofrimento que nunca tinham experimentado antes. As histórias que se desenrolaram naquele período inicial da história da humanidade refletiam a complexa relação entre Deus e a humanidade. Houve momentos de rebelião, como o episódio da Torre de Babel, e momentos de fé e obediência, como a história de Abraão. O pecado se espalhou pela terra, mas também houve promessas divinas de redenção e salvação. Deus continuou a guiar e proteger seu povo, mesmo diante das falhas humanas. O Éden, embora perdido, permaneceu como um símbolo da busca eterna da humanidade pela restauração da comunhão com Deus. E assim, ao longo dos séculos, essa busca persistiu, moldando a fé e a jornada espiritual da humanidade, em busca de um retorno à beleza indescritível e à harmonia perdida nos primórdios da criação. À medida que os anos passavam desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, a maldade prosperava na terra. Os descendentes do primeiro casal, ao invés de aprender com os erros dos seus antepassados, seguiram um caminho sombrio. O pecado e a corrupção permeavam todas as camadas da sociedade, e a humanidade afastou-se cada vez mais de Deus, perdendo-se em uma espiral de depravação. A violência tornou-se uma parte sombria do cotidiano, e atos horrendos eram cometidos com frequência, como se a empatia e a bondade tivessem desaparecido do coração humano. Os corações das pessoas se endureceram, e a moralidade foi esquecida. Deus, vendo a degradação moral da humanidade e o afastamento crescente de seus caminhos, tomou uma decisão. Ele escolheu um homem chamado Noé, que se destacava em justiça e fidelidade, para realizar uma tarefa divina. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação gigantesca, que seria sua salvação e a de sua família, além de representar a salvação de todas as criaturas vivas da terra. A tarefa era monumental, e Noé e sua família aceitaram o desafio com fé inabalável. Eles trabalharam incansavelmente, seguindo as instruções detalhadas de Deus. Enquanto martelavam, liam e esculpiam, eram frequentemente ridicularizados pelos que não compreendiam a mensagem divina. No entanto, Noé e sua família permaneceram firmes em sua missão, confiando plenamente em Deus. Quando a arca finalmente foi concluída, Noé e sua família a encheram com pares de todas as criaturas vivas da terra, garantindo a continuidade da vida após o dilúvio que estava por vir.
As nuvens começaram a se reunir no horizonte e as primeiras gotas de chuva caíram, enquanto o mundo observava com descrença e zombaria. Mas então, as chuvas se intensificaram e as águas subiram, engolindo a terra em um dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites. Noé, sua família e os animais a bordo da arca navegaram nas águas tempestuosas, protegidos pelo plano divino. Enquanto o mundo exterior era consumido pelo dilúvio, eles permaneceram a salvo e protegidos, um testemunho da justiça e da obediência a Deus. As águas do dilúvio, como profetizado por Deus, caíram sobre a terra por 40 longos dias e noites. Uma torrente incontrolável que submergiu todas as terras conhecidas, extinguindo a vida que um dia floresceu em sua diversidade. Somente a arca construída por Noé, com sua família e os pares de animais que abrigava, flutuava nas águas que tudo cobriam. Foi um período de angústia e incerteza, enquanto o mundo afundava na escuridão e na devastação. Mas, como toda tempestade, o dilúvio finalmente cedeu, e as águas começaram a recuar, revelando um mundo profundamente transformado. Quando Noé e sua família abriram a porta da arca e pisaram na terra firme, testemunharam uma paisagem que havia sido lavada de toda a maldade. Os horizontes, agora despidos de vida anterior, estavam diante deles, silenciosos e puros. As águas do dilúvio haviam purificado a terra, removendo a corrupção que antes a havia consumido. A arca, que um dia flutuara nas ondas do dilúvio, pousou suavemente no topo de uma montanha, um símbolo da jornada da humanidade de renovação e redenção. Deus, vendo a disposição de Noé e sua família em seguir suas orientações e a fé que mantiveram durante aqueles momentos de provação, fez uma aliança com a humanidade. Ele prometeu que nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris nos céus, com suas cores vibrantes e luminosas, um lembrete visível da graça divina e da esperança. Assim, o mundo após o dilúvio começou de novo. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, com os animais que os acompanhavam, tornaram-se os novos patriarcas da humanidade. Determinados a seguir os caminhos de Deus e evitar os erros do passado, eles se propuseram a reconstruir e repovoar a terra de uma forma que refletisse a retidão e a obediência a Deus. O dilúvio, um evento transformador que marcou a história e a fé das pessoas, deixou uma marca profunda na memória coletiva da humanidade. Uma lembrança constante da importância de manter a virtude e a devoção a Deus, mesmo em um mundo propenso a desvios. A história de Noé e do dilúvio continua a ecoar através das gerações, como uma lição de esperança, perdão e renovação, inspirando as pessoas a buscarem a retidão e a fé em meio às tempestades da vida.